Pesquisa Quest saiu e a mídia já tem a sua narrativa. 66% não querem o Lula como candidato no ano que vem. Mas calma que não é bem assim que a coisa funciona não, e eu vou te explicar direitinho que não é bem isso que o Lula tem que fazer. Antes eu vou pedir pra você deixar um like nesse vídeo. A última pesquisa Quest saiu com um resultado perfeito pra galera da terceira via. 66% não querem que o Lula seja candidato novamente. 65% não querem que o Bolsonaro seja candidato, que ele tem que abandonar essa ideia de que vai ser candidato e apoiar alguém para ficar no lugar dele no ano que vem. Só que tem um porém aí nessa questão. Essa pesquisa, ela também dividiu as pessoas por grupos. Então tem uma galera que diz qual é o seu posicionamento político. Então tem quem se diga lulista, petista, quem é de esquerda, mas não é lulista nem petista, quem não tem posicionamento político, quem é de direita, mas não é bolsonarista, e o bolsonarista. Esses são os 5 espectros políticos da pesquisa. E olha só que interessante, uma coisa que não vai estar na chamada, mas vai estar no corpo da pesquisa, é que entre os eleitores do Lula e a galera da esquerda, cresceu cada vez mais as pessoas que apoiam que o Lula saia candidato no ano que vem. Por exemplo, os lulistas e petistas saiu de 63% para 84%. Já os esquerdistas saiu de 53% para 61%. Ou seja, quem vota do Lula de cara quer que ele seja candidato. E esse sentimento só vem crescendo desde o ano passado. Já quem não quer que o Lula saia candidato no ano que vem são os bolsonaristas e os direitistas. Por quê, né, minha gente? Porque essa galera não quer enfrentar o Lula ano que vem. Simples assim, meus amores. Olha aqui, ó, entre os direitistas sai de 63% para 95%. Já no caso das pessoas que se dizem bolsonaristas, sai de 69% para 95%. Essa galera tá se pelando de medo do Lula, meus amores. Agora, a galera que não tem um posicionamento político, esse também se movimentou um pouco, tá? São 73% que não querem que o Lula saia candidato novamente ano que vem. Mas calma aí também, né? Essa galera ano que vem, vendo as opções, vai escolher o papacito. Logo, calma quando for ver lá os percentuais de pesquisa somente pela chamada, tá, minha gente? Lá fica muito claro. Quem é eleitor do Lula quer que o Lula seja candidato. Já quem tem medo de perder pro Lula é que diz na pesquisa que não quer que ele seja candidato mais. Já no caso do Bolsonaro, a coisa ela muda um pouquinho de figura. Existe mais consenso entre as pessoas que responderam à pesquisa de que o Bolsonaro ele deve abandonar a candidatura e apoiar alguém no ano que vem. Uma vez que ele está inelegível, ele não vai poder ser candidato. Aceita, meu filho, você vai estar até preso. Dentro desse grupo, somente entre os bolsonaristas, mais de 50% vai dizer que ele deve manter essa ideia louca de que ele vai ser candidato no ano que vem. De resto, a grandíssima maioria, tanto entre os direitistas, as pessoas que não têm posicionamento político e, obviamente, a pessoa da oposição que não gosta dele, né, o esquerdista, o lulista, que diz que ele não deve ser candidato. Olha só que interessante, ó, 70% das pessoas que não têm posicionamento político não querem que o Bolsonaro mantenha essa ideia, que ele tem que abandonar a candidatura e apoiar alguém, mas 55% dos direitistas. Entre os bolsonaristas chega a 38%. Logo, essa pesquisa ela deixa claro que por mais que tenha um percentual muito parecido entre as pessoas que rejeitam o Lula e o Bolsonaro ano que vem, as nuances mostram que a coisa ela pende mais pro lado do Lula do que pro Bolsonaro. E obviamente ele tá inelegível, ele não pode, o Lula pode. Outra coisa que a mídia tá falando por aí, que o Lula tá empatando com Deus e o mundo. Em cenários de segundo turno. Mas vale ressaltar, o Lula tá numericamente à frente de todo mundo. E depois do Bolsonaro, a única pessoa que chega perto dele, de fato, é o Tarcísio. O Tarcísio aparece com 40%, enquanto ele aparece com 41%. O mesmo percentual que ele tem contra o Bolsonaro. Agora, olha que interessante, essa intenção de votos ali para um cenário de segundo turno chama atenção algumas coisas. Tem alguns candidatos que, quando substituem o Bolsonaro e o Tarcísio, fazem o Lula crescer. Já tem outros candidatos que fazem o Lula perder um pontinho. É o caso da Michele, Eduardo Bolsonaro, Romeu Zema, governador de Minas, e Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Todos esses, quando são colocados contra o Lula, eles fazem o Lula conseguir alguns pontinhos a mais, ou seja, pegando voto que iriam para o Tarcísio e para o Bolsonaro. Olha aqui, ó, para Michele, o Lula sai de 41% para 43%. No caso do Eduardo Bolsonaro, ele vai a 44%. Vai a 43% com o Caiado e também 42% com o Zema. Ou seja, a gente vê que dentro dos herdeiros do Bolsonaro, o Tarcísio é o que mantém o mesmo patamar. O restante tem um pouquinho mais de rejeição. Desse eleitorado aí que é mais personalista, no caso, quando colocado ali alguns nomes atrelados ao Bolsonaro, aumenta um pouquinho a rejeição. Agora tem outros dois candidatos que o resultado deles faz o Lula cair um pouquinho. É o caso do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e do Ratinho Júnior, governador
do Paraná. O Lula, que aparece com 41% contra Bolsonaro e Tarcísio, vai a 40%, ou seja, perde 1 ponto percentual contra os dois. O Ratinho Júnior vai a 38%, empata com o Lula dentro da margem de erro, e o Eduardo Leite vai a 36%, empatando com o Lula no limite da margem de erro, já que a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Logo, a gente consegue enxergar que quando você associa os candidatos ao Bolsonaro, o Lula ele tem chance de performar melhor. Esses candidatos que não são tão associados ao Bolsonaro fazem com que o Lula ele não tenha a mesma quantidade de votos, pelo menos nessa pesquisa, que vale ressaltar, gente, os cenários eles foram feitos com as mesmas pessoas que responderam à pesquisa, beleza? Então, na mesma pesquisa você vai ter gente que disse que vai votar no Bolsonaro e depois quando colocou um outro candidato, ele preferiu votar no Lula, e depois quando colocou um outro candidato, embora você tenha um aumento do branco e nulo, isso faz o Lula perder voto também, que é o caso do Eduardo Leite e do Ratinho Júnior. Ratinho Júnior me chama um pouco a atenção, porque ele tem ali uma associação com o bolsonarismo, mas parece que o eleitorado, de uma maneira geral, ainda não entendeu isso. Diferente do Eduardo Leite, que é rejeitado pelo bolsonarismo. Mas daí eu percebo que o Ratinho Júnior, entre esses presidenciáveis, talvez seja o que pode ter mais chance contra o Lula no que vem. Uma vez que ele é um governador que está acabando o seu mandato, então ele não precisaria tentar novamente, que é o caso do Tarcísio. Para o Tarcísio vai ser muito complicado essa questão. Nomes como Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro conseguem herdar muito os votos do Bolsonaro por conta do sobrenome, mas também isso faz com que eles sejam rejeitados por uma parcela importante do eleitorado. E o Zema e o Caiado são governadores, né, de estados pequenos e talvez precisem ter seus nomes trabalhados bem mais. Eu acho que o Caiado ele tem mais capacidade de crescer do que o Zema. O Zema ele está em um partido que não é grande, ele já se mostrou não ter muita força de articulação política, tanto na eleição de 2022 que ele consegue se reeleger com o nome dele, mas não elege um deputado do Novo em Minas, e no ano passado também que o Mauro Tramonte, que estava indo muito bem nas pesquisas, acabou ficando de fora do segundo turno lá em BH. Então, o Ratinho Júnior ele está em um partido que está crescendo bastante, que tem a maioria das prefeituras do Brasil, que tem muitos senadores, que tem muitos governadores e que está ali acabando o seu mandato, né? Não vai ser feito o Tarcísio, que se sair, perder para o Lula, acaba perdendo também o governo de São Paulo, enfim, né? O Tarcísio tem bem mais a perder do que o Ratinho Júnior. Eu acho que o Ratinho Júnior, a gente ainda vai ouvir falar muito dele. Não sei, vamos ver como é que vai ser esse rolê aí. Agora, uma outra coisa que essa pesquisa traz pra gente é o principal problema para os brasileiros. É a violência. E olha só que interessante, né? A maioria dos presidenciáveis aí que estão aparecendo nesses cenários de segundo turno com o Lula são governadores. E sobre quem recai a principal obrigação de cuidar da segurança no Brasil? Dos governadores. Eu acho que a esquerda tem perdido muito tempo em não abordar a questão da segurança pública. Agora, abordar assim, essa coisa meio professoral. A gente já fala demais, né, que a esquerda é muito professoral, quer meter intelectual o tempo todo. Tá bom ter uma galera que consiga falar mais a linguagem do povo, sabe? E daí começar a culpar esses governadores, né, minha gente? Tanta coisa de violência acontecendo, de falta de segurança em São Paulo, principalmente, né? Que isso poderia estar sendo abordado para enfraquecer o Tarcísio, e a esquerda não faz. Então tá aí uma boa dica, tá? Se a gente conseguir direcionar esse principal problema, que é a segurança, para os governadores, que são os principais responsáveis pela segurança no Brasil, talvez a gente consiga enfraquecer tanto o Ratinho Júnior, quanto o Tarcísio, quanto o Caiado, quanto o Zema, nas eleições do ano que vem. Uma outra coisa que essa pesquisa deixa clara pra gente é que você, esquerdista, tem que focar no eleitor do Lula, tá? Então vamos ficar de olho aí, né, nessa pessoa que lá em 2022 votou no Lula, seja porque gosta dele ou seja porque ele rejeitava o Bolsonaro. Então a gente tem que continuar com esse trabalho de associar esses presidenciáveis sempre ao Bolsonaro, porque vai ativar esse gatilho ali, né, de lembrar um péssimo governo, um presidente muito irresponsável. Isso é importante, né? A gente precisa fazer isso. Essa pesquisa mostra pra gente que por mais que o nome do Bolsonaro, né, o apoio do Bolsonaro, faça a pessoa herdar muito voto, mas também tem uma rejeição muito grande. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer. E procurar focar em transformar lulista em esquerdista, né? Vamos fazer essa galera aí que votou no Lula em 2022 se transformar em esquerdista e votar também em deputados e senadores da esquerda ano que vem. Isso a gente precisa pensar o tempo todo. Eu vejo que a gente perde muito tempo, né, sendo pautado pelo bolsonarismo. Tá bom da gente começar a prestar atenção de onde a gente já tem, né? É feito quando você tem um negócio. É muito mais fácil você fidelizar o cliente que você já tem do que buscar um novo consumidor, né? Esquecendo daquele. Você pode até tentar um novo, mas tem que manter aquele eleitorado ali. Então, uma coisa que eu acho que a gente da esquerda precisa fazer é mais conteúdo para esse
eleitorado do Lula, né? Seja de cunho informativo, seja para que eles entendam, né, o que o Lula está fazendo. O Lula está fazendo um governo bastante interessante. Eu acho que a gente tem que esquecer um pouco de deixar de ser pautado pelo bolsonarismo. O bolsonarismo tem que ser um instrumento na nossa mão, né? A gente pegar ali o bolsonarismo para adicionar conteúdo em cima disso, né? Trazer informação e mostrar como essas pessoas são rasas. Mas para ser pautado por eles, eu acho que faz a gente não mirar naquilo que vai ajudar a gente a crescer no ano que vem, tanto no Congresso quanto reeleger o Lula, que é uma coisa que a gente precisa fazer demais, não é isso, meus amores? Aqui na descrição do vídeo, olha, tem um link para minhas redes sociais, né? Principalmente o TikTok. O TikTok é onde eu faço live todos os dias, faço conteúdo, então vai lá, me segue. Josuel Santos VCH em todas as redes sociais, mas o TikTok é a rede social que eu tô mais ativo, tá? E não deixa de se inscrever aqui para ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na política desse nosso Brasil brasileiro, tá bom? Comenta aqui também o que é que você acha dessa pesquisa, se você tem algum outro comentário a fazer, que é muito importante. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!